Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tenham todos um bom dia. Que Deus abençoe você, a sua família, todos os seus familiares sejam abençoados no nome do Senhor Jesus, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês, que Deus estenda as mãos dele lá do céu e abençoe tudo o que você colocar à sua mão. Meus amados, hoje Deus me deu um texto sagrado e eu vou compartilhar com vocês. Esse texto sagrado vai nos falar sobre a vitória da vida sobre a morte. A vitória da vida sobre a morte. Meus amados irmãos, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E depois de inscrito, você aciona o sininho e escolhe a opção todas. E depois você deixa o seu joinha para que o nosso canal cresça e seja mais visto e ouvido por outras pessoas, tá bom? Faça isso que você vai estar ajudando a espalhar a mensagem do Senhor para outras pessoas que precisam ouvir. Meus amados, vamos lá ao texto sagrado que se encontra no livro de Isaías 25:8, que diz assim, olha: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Irmãos e irmãs, o texto sagrado aqui de Isaías 25:8 nos apresenta uma das mais belas mensagens da Bíblia. A vitória definitiva de Deus sobre a morte e o sofrimento. Essa palavra nos enche de esperança e força em meio às adversidades da vida. Hoje, quero convidá-los a meditar sobre como essa promessa revela o caráter de Deus. Renova a nossa fé e nos prepara, meus irmãos, para viver uma vida na esperança da eternidade. O profeta Isaías nos diz que Deus aniquilará a morte para sempre. A morte, que para muitos é o maior inimigo, é apresentada aqui como algo que Deus derrotará de maneira completa e definitiva. No contexto de Isaías, o povo vivia sobre ameaças, sobre opressão e sofrimento. Mesmo assim, meus amados, Deus revelou que Ele é soberano sobre todas as coisas, até sobre a morte. Olha só que maravilha. Em 1 Coríntios 15, versos 54 e 55, Paulo declama que esta promessa se cumpre no Senhor Jesus. Porque está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Glórias a Jesus. A ressurreição do Senhor Jesus, o nosso Cristo, é a prova de que a morte não tem a palavra final. A ressurreição do Senhor Jesus é a nossa prova que a morte não tem a palavra final. Em tempos de luto e perda, lembre-se de que em Cristo temos a garantia de vida eterna. A morte é apenas uma porta para a glória de Deus. Isaías também nos assegura que Deus enxugará todas as lágrimas de todos os rostos, de todos os rostos. Isso reflete a compaixão e o cuidado pessoal do nosso Pai Celestial. Ele não é um Deus distante, mas está próximo de cada coração quebrantado. Em Apocalipse, meus irmãos, está escrito assim, olha: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto,
nem clamor, nem dor. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Meu irmão, você pode trazer suas dores ao Senhor. Ele é o Deus que cura feridas e transforma pranto em alegria. Deus é maravilhoso. Glórias a Jesus. Isaías declara, irmãos, que Deus removerá o opróbrio do seu povo. Isso aponta para uma restauração completa que ele, Deus, oferece. O pecado, a culpa e a vergonha não têm mais poder diante de Deus. Ele nos dá uma nova identidade em Cristo. Filhos e filhas, amadas e amados. Em Romanos 8:33, Paulo escreve: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Glórias a Jesus. Meus amados irmãos, Deus é tremendo. Não permita, meus irmãos, que as vozes do mundo ou do inimigo definam quem você é. Confie no Deus que restaura, no Deus que exalta. Confie nesse Deus. Confie no nosso Deus, porque Ele é um Deus que enxuga a lágrima. Ele é um Deus que exalta. Ele é um Deus que abençoa. É um Deus que cuida. É um Deus de perto. Glórias a Jesus. Deus é maravilhoso. Isaías 25:8 nos aponta para a grande obra redentora de Deus, culminando na vitória de Cristo sobre a morte, o consolo para os aflitos e a restauração da dignidade do seu povo. Essa promessa nos convida a viver com esperança e confiança, sabendo que o nosso Deus, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Ele é fiel para cumprir. Meu irmão, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, hoje é o dia da salvação. Jesus venceu a morte para que você pudesse ter a vida eterna. E para os que já estão em Cristo, que vivamos com gratidão e fé, pois o melhor ainda está por vir. Um futuro onde não haverá mais morte, lágrima ou dor. Glórias a Jesus. Eu vou orar agora, irmãos, para Deus nos dar saúde, visão espiritual, para Deus nos trazer alegria para aqueles que estão em momentos de tristeza, para que Deus nos conforte, para que eu e você permaneça na presença de Deus até o fim, até o fim, até o fim. Senhor Deus, muito obrigado, meu Senhor, por tua promessa de vitória sobre a morte. Senhor, muito obrigado por ter vencido a morte e mostrado para os teus servos, teus filhos e as tuas filhas, o nosso destino final, que é uma vida eterna junto com o Senhor aí nos céus. Senhor, ajuda-nos a viver na tua presença e a caminhar confiantes em tua fidelidade. Enxuga nossas lágrimas, Senhor. Restaura nossas vidas, Senhor Deus. E faz com que, Senhor, eu e meus amados irmãos permaneçam até o fim na tua presença e para a tua glória. Nos abençoa, Senhor, e nos dê força para continuar para a honra e glória do teu nome. Amém. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos guie. Seja forte, seja feliz e seja vitorioso no nome do Senhor Jesus. Vamos caminhar com Cristo até o fim.
vamos estar com o Senhor Jesus até o fim. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, todos vocês, e tenham um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus.